Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Começar agora mais um Fórum Eleições. Estão chegando os primeiros espectadores aí, vão se anunciando, vão dizendo onde vocês estão, quem são. E eu já estou aqui com o Alberto Carlos Almeida, especialista em voto brasileiro, estudioso, com vários livros lançados acerca da história do voto no Brasil. Bom, vocês vão chegando. Enquanto vocês vão chegando, eu vou pegar aqui o link do YouTube e vou jogar lá no Facebook para a gente poder ir anunciando também para a galera do Face, que a gente já está ao vivo. Boa noite, Marcelo Leite. Boa noite, Angela Nucci. Boa noite, quem vai chegando enquanto eu vou pondo aqui no Face. Começando agora o Fórum Eleições com o Alberto Carlos Almeida, que vai analisar as últimas pesquisas e falar da história do voto no Brasil. Segue o jogo aqui, vamos lá. Enquanto vocês vão dizendo de onde chegam. Pronto, Luiz Andrade, agora sim. Demorou para entrar, foi isso? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Dorival. Boa noite, Luiz. Boa noite. Buenas noches. Joseph McCarthy. Buenas noches, porque você está fora do Brasil, Joseph. Tiago Caixeta, boa noite. Existe risco de uma cassação da chapa do PT, tirando o Haddad das eleições? Vamos conversar um pouco sobre isso também. Zé Roberto Fagundes, boa noite de Sorocaba. Maria Souza, boa noite. Guilherme Ferraz, de Jaboticabal. Flávio Henrique, Poços de Caldas. Maria Souza, Recife. Tiago, e perdi aqui. Alex Teixeira, rapaz, está passando rápido demais. Ricardo Mery, Santa Maria. Rodox, Iguatu, Ceará. Tiago Fontinelli, boa noite. Letícia de Brasília, Túlio Magalhães de Caraguatatuba, Adélia de Bonito, Bahia. É do Rio, entendi. Quem mais passou? São Luís, Thiago Fontinelli, Limoeiro do Ceará, Luiz Andrade. Você sempre está por aqui, né, Luiz? Maria Souza de Pernambuco, vamos lá, vamos baixar aqui. Marcelo Leite de Salvador, Sérgio Augusto Bianchi, Thiago Fontinelli de São Luís, Alex de Jeribucaçu, Bahia. Olha só, buenas de toque pequeno, Elizabeth Santana aqui no Litoral Norte. O Lula poderá crescer mais nas pesquisas? Pergunta Maria Margarida. Tiago Caixeta, Goiânia, boa noite. Janduí de Valinhos. Flávio Pérez, boa noite. Antônia de Paramirim, Rio Grande do Norte, boa noite. João Saldanha, boa noite. Presidente Prudente na área. Santa Teresa, Jundiaí, Imbituba. Daniel, Salvador, Bahia. Marli Rios, Flávio Pérez, Santo André. Rosa Teixeira, Florianópolis. Gessé de Andrade, Sena Paulista. Gente de todos os cantos. Raul Medeiros, Fortaleza. Francisco Castro, Lauro de Freitas. Ana Veloso, boa noite, Ana Veloso. Aqui sempre presente, do Rio de Janeiro. Marisa Brunhosa. E boa noite, Alberto Carlos Almeida. Tudo bem contigo, meu cara? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Prazer te receber aqui. A gente tem feito esse programa todos os dias, segunda a sexta, às 9 da noite, trazendo especialistas em eleições e, às vezes, políticos que a gente considera importantes serem ouvidos ou bater um papo. Ontem foi o dia do Eduardo Suplicy, que ficou aqui com a gente um bom tempo, papeando. O Alberto tem vários livros lançados, trabalha com eleições, se eu estiver enganado, desde os anos 80, né, Alberto? Já há bastante tempo, né? Oi? Já há bastante tempo. Você começou quando? Qual foi a tua primeira eleição? Olha, foi a eleição, se eu não me engano, foi 94, 98, foi alguma coisa. Exatamente.
aquela eleição da reeleição ainda, será? Eu tenho que resgatar aqui o meu. Mas enfim, mas foi 94 ou 98. Eu acho que foi 98, tá? Foi a reeleição do Fernando Henrique, sim. Mas de alguma forma, sim, quer dizer, o que te tornou assim bastante reconhecido, não desmerecendo os trabalhos anteriores, foi o livro A Cabeça do Brasileiro, né, Alberto? Que você faz uma pesquisa e que ele é utilizado até hoje no marketing eleitoral, principalmente nas avaliações de governo, para saber se o candidato tem chance de reeleição, porque você fez uma história do voto nas cidades que tinham governo mais com avaliação acima de 45%, menos, enfim. Isso daí ficou famoso, exatamente. Você podia até falar um pouco disso. Eu falando não será a mesma coisa. Você falou 45%, você registrou aí o meu estudo, viu? Não é? Tem livro que aí tá, eu já estou misturando, né, os títulos, enfim, estou misturando propositalmente, quer dizer, eu tenho A Cabeça do Eleitor, A Cabeça do Brasileiro e tenho agora o Voto do Brasileiro. Né? A Cabeça do Brasileiro é o mais recente, desse ano agora, né? um mapeamento das últimas 3 eleições, entendeu? Enfim, pegando aí o segundo turno no 2006, 10 e 14 e mostrando que isso é uma novidade, o que aconteceu no Brasil foi uma novidade. Em 2002, o PT teve uma votação muito forte. Em São Paulo, o PSDB teve uma votação muito forte no Nordeste, mas a partir de 2006 há uma segmentação clara do eleitorado brasileiro, geográfica e social. Né? As pessoas para baixo da pirâmide social votando sistematicamente nos candidatos a presidente do PT e as pessoas para cima da pirâmide social, do meio para cima, votando nos candidatos do PSDB. Né? E aí você tem a divisão, eu coloco como sendo 2 pilares eleitorais da política nacional, quer dizer, do ponto de vista do voto nacional, do voto para presidente. Né? O Nordeste é o pilar responsável por colocar o candidato do PT no segundo turno, e São Paulo é o pilar responsável por colocar o candidato do PSDB no segundo turno. É claro que os votos vêm de diversas regiões do país, mas existe essa divisão dessas 2 regiões, que tem, inclusive, mais ou menos a mesma proporção de votos nacionais, que a votação é mais forte, proporcionalmente falando, e, portanto, os partidos podem contar com ela, ou pelo menos poderiam vir contando com ela. Isso não está se repetindo agora, pelo menos antes de começar a televisão, para o PSDB, né, em São Paulo. Mas pode ser que aconteça, viu? Você é um dos que tem considerado ao final a gente vai ter uma eleição disputada no segundo turno de novo por PT e PSDB, né, Alberto? Eu tenho falado isso, está no livro, né? O livro eu entreguei o livro para a editora em novembro, então isso está escrito desde novembro. As modificações na edição da editora, elas acontecem são muito poucas as modificações, notas de pé de página. O livro, 99,9% do livro foi entregue em novembro, né? E eu digo isso, quer dizer, e não tenho por hora por que mudar a previsão. Eu sei que nesses últimos dias, com essas pesquisas novas publicadas, todo mundo tem insistido, dizendo: olha, o Bolsonaro não cai, mas qual o fato novo que levaria ele a cair nesse momento? Não tem um fato novo. Tá? Então, no livro está isso, quer dizer, eu recentemente tenho utilizado uma analogia. No livro eu digo lá claramente que o PT e o PSDB têm ativos, e não necessariamente são os mesmos, né? São ativos que são diferentes, mas são ativos que permitem com que o sistema, de novo, votação nacional para presidente, gravite em torno deles. E aí você pode até utilizar analogias, né? Quando você tem 2 empresas, uma pequena e uma grande, a pequena não compra a grande, é a grande que compra a pequena. Quando você tem 2 corpos celestes, um grande e um pequeno,
O pequeno é que circunda o grande, não o inverso, por conta da força gravitacional. A gente acabou de ver isso nas alianças. Né? O PT grande atraiu alianças que isolaram o Ciro Gomes. O PSDB grande atraiu alianças que acabaram por isolar o Bolsonaro. Então é isso, né? Quer dizer, o que está escrito no livro vem acontecendo na eleição. Eu não fico batendo o pé, né? A minha previsão vai acontecer de qualquer maneira, não se trata disso. Né? Previsões são probabilísticas, né? Eu acho que a probabilidade maior é essa. O que tem probabilidade maior pode não acontecer. Pode acontecer o que tem probabilidade menor, que seria um segundo turno entre o PT e o Bolsonaro, tá? Mas eu acho que o tempo de televisão e rádio do PSDB, da aliança do PSDB, ela pode acabar por vir a tirar o Bolsonaro de um eventual segundo turno, colocando o Geraldo Alckmin no segundo turno, sim. Eu quero voltar nesse tema contigo daqui a pouco, até por conta de outros entrevistados com os quais eu conversei, que têm opinião diversa dessa tua, mas queria que você falasse antes sobre essas duas últimas pesquisas, Ibope e MBA, né, que foram publicadas, divulgadas ontem, e quando saiu, inclusive, a MBA, muita gente nas redes sociais fala, essa pesquisa é furada, ela erra muito, tal, e horas depois sai o Ibope com resultados piores, inclusive, para as candidaturas mais próximas aí do projeto do grande empresariado, ou seja, daqueles que fazem a bolsa subir ou cair, que é o que aconteceu ontem, ao fim e ao cabo, né? E elas te surpreenderam? Você estava esperando a pesquisa com o Lula desse tamanho, na faixa de 38%, com o Alckmin tão pequeno depois dos debates? Como é que você viu isso, Alberto? Olha, a surpresa foi geral com o crescimento do Lula, né? Basicamente, foi a única mudança. Né? O que eu acho que aconteceu? Você tem, de um lado, o início da campanha, mesmo antes do registro, debates, entrevistas dos candidatos, entrevista em vários meios. Então, aqui tem, de um lado, todos os candidatos, né, participando de sabatinas e debates, e algo que é comum, eles trocarem farpas por meio da mídia, isso acontece em toda a eleição. E, do outro lado aqui, o Lula preso, né, e o PT fazendo eventos em torno do Lula. Então, você tem o Festival Lula Livre no Rio, né, são nas últimas 4 semanas, digamos assim, Festival Lula Livre no Rio, aí você teve essa coisa da ONU mais recentemente, o registro da candidatura Lula, a escolha de Haddad. Então você teve esses dois lados, né? Um lado não mexeu o voto e o outro lado foi capaz de mexer o voto, do ponto de vista de ocupação da mídia. E o que aconteceu com a candidatura de Lula, né? Quer dizer, ela subiu 5 pontos percentuais, quer dizer, aí depende do ponto de vista se é pouco ou muito, isso é bastante, né? 5 pontos percentuais, e as outras ficaram paradas. Quer dizer, as 15% do eleitorado dele, né? 5 pontos acima de 30%. Ele cresceu 5 pontos percentuais, até em ambas as pesquisas. Se você calcular no primeiro turno o voto válido, na pesquisa CNT ele tem 48% de voto válido e no Ibope 47%. Na verdade, o mesmo número, né? Está dentro da margem de erro. É um percentual elevado, bastante elevado. E do ponto, eu estava olhando um gráfico feito por um internauta, divulgado no Twitter, mas eu não fui bater os dados, mas me pareceram muito razoáveis, onde ele aponta que no mês de agosto, esta é a maior votação que o PT tem com qualquer dos seus candidatos desde 1989. A mais próxima disso teria sido em 2002, com Lula batendo em 35% dos votos totais. Isso não é mais surpreendente ainda, Alberto? A comparação, até quando você menciona aí 2002, né, apurando esse dado aí, sendo ele inteiramente fidedigno, né, esse resgate aí, em 2002 o Lula e o PT eram oposição ao governo e hoje são oposição ao governo. Então,
é possível fazer esse paralelo, né? Então é isso que está acontecendo, né? Quer dizer, eu leio essas duas pesquisas assim. Eu considero as candidaturas de Ciro e de Marina, sempre considerei, não é por conta dessas pesquisas, absolutamente cartas fora do baralho. Eu sou muito crítico às candidaturas deles, quer dizer, eles eu acho que não representam nenhuma força social, nenhum grupo político. Quando a gente fala de política, a gente fala de algo que é feito por um conjunto de pessoas. A política sempre ela abrange pessoas, né, que ora ali entram em conflito, mas buscam sempre o consenso, né? Então, um partido político é isso, são pessoas lá dentro que têm conflitos e consensos, mais consensos que conflitos, senão não estaria no mesmo partido, né? E você tem que as candidaturas, né, de Marina e Ciro, né, até do Bolsonaro, mas enfim, ele cresceu e passou a representar alguma coisa, pelo menos eleitoralmente, mas as de Marina e Ciro são basicamente, quer dizer, eles representam a si próprios. O Ciro está no 7º partido, a Marina fundou um partido para chamar de seu. Então, aí olhando como cientista político, do ponto de vista do funcionamento da política no Brasil, quer dizer, eu acho que são coisas que se assemelham muito, quase que uma ego trip, né? Eu tenho a visão, né, de que é melhor para o Brasil o fortalecimento de PT e PSDB, né, que são as duas colunas vertebrais, as duas espinhas dorsais da representação política no Brasil. Tá? E o voto para presidente mostra isso. Se nós tivéssemos um sistema eleitoral proporcional, cujo, por exemplo, o voto fosse em lista fechada, ou mesmo um sistema distrital misto à la Alemanha, semelhante da Alemanha, também esses dois partidos iriam se destacar, iriam ser os maiores na Câmara dos Deputados, coisa que não acontece hoje. Uhum. Eu vou querer falar um pouco do PSDB, mas vou te explorar um pouquinho mais nessa questão do voto do Lula e do potencial de transferência dele. Analisando os dados, essas últimas pesquisas, Alberto, você acredita que qual é o potencial de transferência percentual do Lula para uma candidatura do tipo Haddad? Olha, essa é a pergunta que vale milhões, não é isso? A resposta dela vale... É difícil dizer. Eu olho a pesquisa e eu tenho assim, qual é o ponto de largada de uma candidatura Haddad, qual é o ponto máximo, qual é o mínimo máximo? O mínimo é o que ele tem quando põe o nome dele sem mencionar que é do PT, sem mencionar que é do Lula, sei lá. Então, aquele é o mínimo nacional dele. E o máximo é o Lula, né? Então, ele vai crescer, né? O que eu digo, quando você olha o nome do Haddad sozinho, sem mencionar que é do PT, sem mencionar apoio do Lula, você está vendo o passado, ele não vai ficar com aquilo, ele vai crescer. E quando você olha o percentual do Lula, você está vendo o futuro, né? Agora, eu acho que dificilmente ele chega no percentual do Lula, tá? Porque no caso do Lula está embutido o desejo do eleitorado do governo Lula, dos 8 anos de Lula, né, que é uma parte desse desejo intransferível, no meu entender. Tá? Mas ele vai crescer, né? Eu sempre falo, né, qualquer um que levantar minhas entrevistas aí, desde 2010 ou até antes, já faz um bocado de tempo, eu não vejo a transferência de voto como a maioria das pessoas veem, né, quando utiliza o termo transferência de voto. As pessoas acham que o eleitor está aguardando a fala do Lula, um bilhete da prisão, e esperando o Lula dizer, o candidato é esse, aí vai lá e vota. Não é assim. Essa é uma visão que menospreza o eleitor, é uma visão que toma o eleitor muito como uma figura extremamente passiva. Na verdade, é mais complexo do que isso. O eleitor vai ver o Lula indicando o Haddad, vai ter um discurso em torno disso, dizendo que ele, Lula... caso isso venha acontecer, que ele, Lula, foi barrado da campanha eleitoral porque ele sempre defendeu os pobres, e uma pessoa que se assemelha a ele na defesa dos mais pobres é o Haddad. Então tem toda uma narrativa em torno disso, como foi em 2010. Não era o Lula dizer, vote na Dilma, e que a pessoa ia lá e votava. Ele dizia, você está satisfeito com o meu governo? Você aprova o meu governo? Aprovo. Então vote na Dilma. Tá? E aí a pessoa dizia, não, de fato, faz sentido, eu aprovo o governo dele, a Dilma trabalhou com ele, ela vai dar continuidade ao governo dele. Então, é necessária essa narrativa, tá? Que vai acontecer, quer dizer, e aí você tem muito assim, tem algumas ideias, né? Tanto o PT quanto o PSDB tem ideias, tem um projeto ali. Então, o projeto vai ser
levado pelo Lula. O Lula está impedido de levar, então esse projeto vai ser levado pelo Haddad. Tá? Basicamente, é por isso que acontece a chamada transferência. Tá? É assim que eu vejo, né? E por isso que ela não acontece, por exemplo, se o Lula apoiar alguém para prefeito ou para governador, porque o Lula foi presidente. Né? A transferência para governador acontece por um governador popular que saiu no seu estado para governador. Ele também não vai conseguir para prefeito. Então, sempre tem que ser o mesmo cargo que aquele líder ocupou de maneira popular. Tá? É por isso porque não é uma transferência do prestígio pessoal. Basicamente, tem a ver com um projeto, né? Uma soma de ideias, de coisas realizadas, né? Tem uma simbologia imensa ali em torno daquilo ali. E mudando então um pouco de lado da rua, vamos falar do PSDB. Por que os resultados do PSDB, na tua opinião, estão tão pífios nessa eleição? Porque é verdade que o Aécio patinou na eleição passada, mas ele começou melhor, depois ele caiu e ele se recuperou digamos, no último quinto de estrada, né? Quando a Marina começa a cair e ele ultrapassa ela na última semana. Mas no começo do processo eleitoral, quando era Dilma, Marina e Eduardo, o Aécio tinha, 3 vezes mais votos que o Alckmin hoje. Olha, eu me lembro, eu estava vendo um dado agora há pouco, uma pesquisa de 19 de setembro, publicada em 19 de setembro daquele ano, 2014, dava a Marina com 30 e o Aécio com 17. Quer dizer, uma vantagem muito grande e muito então, próximo da eleição. Foi aí que teve a virada dela, né? Ela foi caindo, aos poucos caiu muito. Acho que ele dividiu, acho que estava pau a pau ainda. Mas, enfim... É só para... Porque nessa altura do campeonato... Ele tinha 3 vezes mais votos que o Alckmin hoje, né? Sim, ali estava em 15, uma coisa desse tipo. Veja, o Bolsonaro hoje está em 18, né? Então, se o Bolsonaro tivesse um pouco menor, o Alckmin poderia estar nessa situação. A primeira coisa que eu vejo nisso aí, quer dizer, é que PT e PSDB são duas faces da mesma moeda. Então, em 2016, toda a mídia contrária ao PT, a imagem do PT foi destruída em 2016. Isso não é bom para o PSDB, tá? Justamente porque o PSDB é o anti-PT. Então, isso começou a abrir a possibilidade do que a gente está vendo agora, de um Bolsonaro, poderia ter sido um outro, né? Arbitrária, a gente não sabe quem vai ocupar aquilo. Então, a primeira razão para o PSDB se dar mal é o PT se dar mal. Tá? De novo, eles são, né, irmãos siameses nesse sentido, quer dizer, são duas faces da mesma moeda, tem o petismo e o antipetismo até pouco tempo atrás estava todo com o PSDB. Né, e a Lava Jato embaralhou as cartas. Uma outra coisa que é pouco falado, né, é que a avaliação do governo Alckmin no estado de São Paulo é uma avaliação que não é ruim, mas não é boa, assim, ela é mediana. Eu sempre vejo a soma de ótimo e bom. Se ele tivesse saído do governo com 45% de ótimo e bom... Que é o teu número. O número mágico, né? Ou mais, e parece que se a gente for resgatar, na eleição lá que ele disputou em 2006, ele saiu com uma avaliação super boa do governo de São Paulo. Ele saiu com 36. 36 não é uma avaliação ruim. Tá? Mas não é uma avaliação boa. Os governadores que, em geral, disputam a reeleição com 36%, alguns ganham e alguns perdem. Governadores que disputam a reeleição com mais de 45%, praticamente todos ganham. Com menos de 30%, todos perdem. Né? Então, ele ficou ali meio no limbo. E isso dificulta a vida dele no estado de São Paulo. Tá? E dificulta, inclusive, a do Dória também, tá? Justamente por conta dessa avaliação. Então é uma soma desses fatores, né? O Bolsonaro ter ocupado de uma maneira muito radical, mas por outro lado, também o Bolsonaro não cresce, né? Ele aparentemente cresceu tudo que ele poderia, né? Então essa é a dificuldade do Alckmin, né? Foi isso que aconteceu, né? E do PSDB, né? Dificuldade. E agora você tem também na região sul
a colocação da candidatura do Álvaro Dias, quer dizer, o Álvaro Dias, a pesquisa do Ibope, coloca o Álvaro Dias com 10% nos 3 estados da região sul. Esses votos, naturalmente, seriam do Bolsonaro, é a mesma costela ali, né? Quer dizer, o Álvaro Dias foi do PSDB, e a votação do Álvaro Dias é particularmente forte no estado do Paraná. Então, ele foi prejudicado por todos os lados, quer dizer, Lava Jato atingiu o PSDB, a avaliação do governo de São Paulo atingiu o PSDB, a colocação de Bolsonaro, a colocação de Álvaro Dias, então tudo isso foi tirando pedaços da votação que seria hoje uma votação equivalente ao do Aécio, como você mencionou no início aí do questionamento, do início da pergunta. Uhum. Deixa eu só agradecer aqui o Douglas Guimarães da Silva, que fez um superchat. Obrigado, Douglas. A gente agradece muito aí, porque a Fórum sobrevive também dos seus leitores. Alberto, você falou que eles foram tirando nacos importantes aí daquela votação histórica do PSDB nesse momento, o Álvaro Dias, o Bolsonaro, a avaliação ruim do Alckmin, enfim, e nós estamos no dia 21 de agosto, a eleição é no dia 8 de outubro, né, ou 7 de outubro, ou seja, dia 31 começa o horário eleitoral, é o que temos para amanhã, vamos dizer assim, ou seja, a única coisa diferente será o horário eleitoral, ou você acha que os debates serão muito importantes nessa eleição? Tem algo a mais aí que pode virar esse jogo? Tá, olha só, nós temos agora contratados, né? Você mencionou aí, nós sabemos, hoje é dia 21, então daqui a 10 dias vai começar o horário de TV. Então, o que vai acontecer? Que a gente sabe que irá acontecer. Vai começar o horário de TV e rádio, o TSE irá se pronunciar sobre a candidatura Lula, e a terceira coisa que vai acontecer, não de forma abrupta, mas de forma gradual, o interesse do eleitorado na eleição vai aumentar. O eleitorado ficará mais atento às falas dos candidatos, tá? Porque agora as pessoas começam a falar, será que esse ano tem eleição? Ouvi falar que tem eleição. Isso é o eleitor médio. Tá? Aí você já ouve gente aqui acolá dizendo, parece que a propaganda política vai começar. Uma ou outra pessoa falando isso. Quando ela começar, as pessoas vão dizer, esse ano tem eleição, olha aí, começou a propaganda política. Vai ter para quê? Não, deixa eu ver, vai ter para senador, presidente. Então, o eleitor médio vai se dando conta sim. Tá? E aí eles vão começar a prestar mais atenção nos candidatos. Né? E aí o que vai acontecer? Né? A campanha do PSDB e do Alckmin vai ter um tempo de TV da ordem de 45%, se eu não me engano, de toda a grade de TV. E depois tem PT e PMDB mais ou menos com o mesmo tempo, e depois os outros vão desaparecer. Né? Quer dizer, os outros vão sumir do mapa. Então, vão ficar 3 candidaturas, né? 3 campanhas, digamos assim. A do PMDB, que tem pouca chance de prosperar, por conta de uma avaliação muito ruim, etc., a do PSDB, que terá que mirar no Bolsonaro, né? Eu imagino que agora um dos esforços analíticos da campanha do PSDB seja o de avaliar o eleitor do Bolsonaro e que argumentos balançam mais o voto do eleitor do Bolsonaro, justamente para transformar isso em peças de publicidade. Tá? E vai ter a campanha do PT, que tem esse estoque de votos depositados no Lula. Então, a gente vai ver isso a partir do dia 31, essa disputa. O PSDB e o Alckmin terão que necessariamente centrar fogo no Bolsonaro, não tem jeito. E eu queria te colocar mais um dado, agora um dado mais regional. As pessoas falam muito que o PT, e é verdade isso também, decide as eleições em geral pelo Nordeste, né? Mas nas últimas eleições, se a Dilma não tivesse vencido, na última em especial, se ela não tivesse vencido em Minas e no Rio de Janeiro, ela teria perdido a eleição para o Aécio. Né? São estados que também têm votado com as candidaturas do PT nas últimas eleições. E onde, pelo menos em Minas, os últimos dados que eu vi são assim, o Lula, por exemplo, está batendo em 48%, 50%, e não é dos votos, é dos votos totais, não apenas dos válidos, né?
E uma coisa que me surpreendeu bastante foi os índices do Lula no Rio Grande do Sul, que também estão na casa dos 40, 42. Não é uma grande novidade isso nesta eleição, mas antes de te passar, agradecer ao Daniel Nava Rodrigues pelo superchat, ele está dizendo que o Ciro foi ao STJ tentar visitar Lula. Há qualquer possibilidade de uma composição PT-PDT, e isso mudaria o cenário? Bom, essa informação para mim é nova. Mas passando a bola para ti, Alberto. Olha só, eu andei confrontando esses dados, tá, Tucci? Eu vi a votação, por exemplo, a votação em primeiro turno da Dilma em 2014 no Rio Grande do Sul foi 43%, votos válidos. Porque a votação a gente sempre olha votos válidos. Aí peguei a pesquisa do Ibope feita no Rio Grande do Sul agora essa semana. Lula tem 43% de votos válidos, então cravou. Tá o mesmo percentual que foi o da eleição passada. Alguns estados, a votação do PT está abaixo. Foi exatamente igual. Olha, eu estou achando que ela tinha perdido lá. Não, ela no primeiro turno, ela perdeu no segundo, tá? No primeiro turno, ela chegou na frente no Rio Grande do Sul. Ela teve 43% dos votos em primeiro turno, válidos. Você entra lá no site do TSE, você vai ver isso, tá? A votação do Lula hoje está abaixo do resultado do primeiro turno do PT nos estados da região norte. Também eu confrontei as pesquisas. Então, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, que foram as pesquisas feitas agora. Mas está acima em outros estados, né? Tá um pouco acima Rio de Janeiro, Minas, né? Está abaixo no Ceará por conta da candidatura do Lula, mas está acima, muito acima em Alagoas, né? Então é isso, quer dizer, tem áreas que o PT ainda pode crescer se comparado o resultado do primeiro turno da eleição passada, e tem outras que ele já ultrapassou esse resultado. E a situação agora é diferente, quer dizer, o PT era governo há 4 anos atrás, agora ele é oposição. E era um governo que vinha de um desgaste, quer dizer, a Dilma ela derrotou a Aécio por uma margem muito apertada, né? A vantagem foi de 3,4%. Tá? Então foi uma eleição mais apertada que nós tivemos até agora no segundo turno. Né? O quadro de hoje não é esse. Quando você olha a votação, as simulações de segundo turno, eu sempre tenho muito cuidado para ver isso, porque isso ajuda a entender o que virá pela frente. A vantagem do voto de Lula contra os adversários em segundo turno, nas simulações de segundo turno, é muito grande. Tá? Muito grande. Isso eu acho que é algo que vale a pena ser sublinhado para entender o que está acontecendo hoje. É verdade. É algo que as pessoas não estão colocando nas análises, né, Alberto? A gente tem se concentrado muito na discussão de primeiro turno. Eu queria te explorar um pouco mais nessa questão regional. Você tem alguma eleição regional, não sei se você tem acompanhado as disputas estaduais, que está te surpreendendo nesse momento? Vamos começar aqui pela grande disputa regional. Esse empate do Dória e do SCAF nesta altura do campeonato te surpreende? Veja só, está no meu livro, né? Está no meu livro, agora recém-lançado, uma tabela lá que eu mostro que o PSDB venceu as últimas 6 eleições de governador no estado de São Paulo. As últimas 6, né? É muita coisa. Né? E as últimas 3 venceu em primeiro turno. O que está acontecendo agora em São Paulo? Uma dificuldade grande do PSDB. Né? Se as últimas 3 ele venceu em primeiro turno, agora tudo indica que haverá um segundo turno em São Paulo. Tá? E que as forças que não são PSDB tenderão a se unir no segundo turno. Então, se há alguma eleição na qual o PSDB correrá risco em São Paulo, comparando-se com as 3 últimas, repito, que ele ganhou no primeiro turno, será essa, não tem a menor dúvida. Tá? Você tem um quadro, né, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem um quadro muito preocupante, né, porque você tem a candidatura do Eduardo Paes empatada com a do Romário, né, que é alguém... E é com a do Garotinho, quer dizer, né? Então os 3 estão empatados. Então é um quadro complicado, o quadro do Rio de Janeiro. Tá? O Romário sem experiência, né? O Garotinho, né, com um histórico que a gente sabe, recente, né? O Eduardo Paes com um desgaste de imagem grande,
né, ainda que a prefeitura fosse uma coisa, o governo estadual fosse outra, mas quando se abateu a crise financeira no estado do Rio de Janeiro, aquilo puxou todos para o fundo, puxou todos para baixo. E era um momento de vacância do Pezão, então o governador naquela época era o Dornelles, que gerenciou, do ponto de vista da comunicação, muito mal aquela crise. E ela respingar é pouco, né? Quer dizer, ela simplesmente transbordou para cima do Eduardo Paes. Então, você tem esses fatores aí de Rio e São Paulo que são complicadores. Em Minas são velhos conhecidos, a disputa em Minas é uma disputa curiosa, porque nenhum deles cuidou das finanças públicas do Estado, então eles vão ter que tratar de um tema de um Estado falido, e um dizendo que o outro foi responsável, e todos com razão, né? Então você vai ter um problema sério na disputa em Minas, em termos de exposição pública dos dois principais candidatos. E aí você tem aí os estados do Sul, né, a possibilidade de Ratinho Júnior ganhar no Paraná, o que também é uma coisa fora do sistema mais tradicional da política, né? Em Santa Catarina, o candidato do PT ao governo estadual está na frente, mas Santa Catarina tem destaque hoje no Brasil por ser o estado com a maior quantidade de eleitores sem candidatos, mesmo nas perguntas estimuladas para presidente e governador. Tá? E aí você tem o Rio Grande do Sul com Sartori, né, com um percentual de votos razoável, mas com sinais de que talvez ele não consiga se reeleger. Por que sinais? Você soma todos os demais candidatos, que não são governo, só tem um governo, que é o governador que disputa a reeleição, e eles, a soma daqueles votos todas, derrotaria o Sartori. Então pode ser que ele corte um dobrado tremendo, né, para, de fato, conseguir se reeleger. O Rio Grande do Sul tem sido assim, nenhum governador no Rio Grande do Sul consegue se reeleger. Nunca teve um governador reeleito. Tá sinalizando nessa direção. O Espírito Santo, Renato Casagrande está muito na frente, né? Os estados que o PT governa no Nordeste indicam reeleição fácil em primeiro turno. Flávio Dino, né? O filho do Renan, tende a se reeleger também em primeiro turno. Então, assim, você tem aí, né, alguns fora dentro dos principais partidos do sistema e outros dentro desses partidos, né? Você falou aí dos estados do Nordeste. Você acha que o Paulo Câmara, para a gente ter aqui alguém perguntando Pernambuco, e é um estado que teve todo um... A Maria Souza está perguntando, e lá teve uma retirada de uma candidatura importante, como em Minas também, né, no caso de lá, da Marília, Arraes. Você acha que o Paulo Câmara consegue se reeleger depois de tudo isso? Ou o governo dele é tão mal avaliado que ele mesmo assim tende a perder a reeleição? Olha, pela avaliação do governo dele, ele vai sofrer ali para se reeleger, tá? Ele fez uma aliança em torno do nome dele, vai tentar juntar tudo aquilo ali. De fato, a Marília Arraes era super favorita, ela iria crescer, né? Agora também, né, a saída dela foi parte de um acordo nacional e tudo, mas ela é muito jovem, né? Talvez até para ela fosse arriscado vencer o governo de Pernambuco com a idade dela, só com a experiência de vereadora, né? Um risco, né? Um estado importante, um governo grande, poderia ser uma aventura aquilo ali. Talvez tenha sido o mal que tenha vindo para bem, no caso, do ponto de vista dela, né? Mas que eu falei a mesma coisa aqui para uns amigos há uns dias atrás. Falei, olha, tem umas idades na vida que a gente acha que pode tudo. Mas, de fato, ela era muito jovem para assumir um governo que está em dificuldade financeira, né? Exato. Talvez tenha sido uma bênção do ponto de vista dela não ser candidata. Ela tem escapado de uma furada, viu? E, aliás, eu vou lhe dizer, né? Todos os governadores que forem eleitos em todos os estados do Brasil terão problemas. Porque é o seguinte, ninguém ganha campanha sem prometer. Prometer significa dizer, eu vou gastar. Só que ninguém vai poder gastar. Tá? Então, isso será um problema para os governadores que serão eleitos agora. Todos eles, sem exceção. Roberto, voltando às eleições presidenciais, veja só, a gente tem um candidato aí batendo quase na casa dos 40% das intenções totais de voto, né, que é o Lula, que muito provavelmente não será candidato de fato. A interdição da candidatura dele me parece quase algo absoluto já. Se nem a ONU conseguiu mover e o Papa, não será outro movimento interno que vai conseguir fazer com que ela se realize. E tem o líder das pesquisas, quando o Lula sai da disputa,
que é um candidato de extrema-direita, o Bolsonaro, que chega a 20%. Depois dele, a Marina é a segunda com 12%, e os outros têm todos na casa de um dígito, sendo que o principal favorito aí do segundo turno, acho que fica com 7%, se não me engano, no Ibope, que é o Alckmin. Nesse sentido, mesmo tendo ainda 4% o candidato Fernando Haddad, você acha que é possível o candidato do PT ter menos de 15% e 18% nesta eleição e ficar fora do segundo turno? Não, eu acho que hoje, veja só, o que está sendo discutido é quem vai para o segundo turno com o Haddad. Tá, toda a mídia está discutindo isso, todo mundo que está envolvido com política está discutindo isso. A gente vê os artigos todos nessa direção. Já houve uma pesquisa por telefone, né, colocando Haddad com apoio do Lula. Ele vai para frente, ele lidera com 15%. Veja só, as pesquisas por telefone, em geral, elas colocam para baixo o candidato do PT em 5 pontos percentuais, tá? Pelo menos, né? Então, se ele tem 15 na pesquisa telefônica, se algo equivalente fosse feito no campo, pesquisa face a face, ele teria 20, né? Então, a situação... E aí não é o Haddad, tá? Eu considero que seria qualquer candidato do PT. Ele, no turno, começando com 20% de votos totais e, portanto, mais do que isso de votos válidos. Tá? O Alckmin, ele precisa rigorosamente tirar 6 pontos percentuais do Bolsonaro. Então, vamos pensar, você falou aí, o Bolsonaro chega a 20 pontos quando é retirado o nome do Lula. Só que, com o nome do Lula, ele tem 18, ele sobe nada quando retira o nome do Lula, 2 pontos. Né? Então, se o Alckmin conseguir tirar 6 pontos do Bolsonaro, ele empata com o Bolsonaro. E aí ele o Bolsonaro caindo... Ele transferir para ele, porque essa conta também não é comum, né, Alberto? Em geral, quem tira de alguém não recebe no primeiro momento. Ele acaba passando para outro esse voto, porque a rejeição acaba... Olha, o perfil tá lá, né? Eu imagino o seguinte, as pessoas me perguntam muito, não tem um voto envergonhado no Bolsonaro? Eu brinco, né? E vale a reflexão se não tem um voto envergonhado do Alckmin. Em que sentido, tá? Você tem ali um perfil de eleitor do Bolsonaro que não é radicalizado. Voto envergonhado do Alckmin, desculpa de interromper. Não, mas é porque acontece o seguinte, o cara tem vergonha de dizer que vota que pensa em votar no Alckmin. E quando é que ele deixará de ter vergonha? Quando ele vir um volume de campanha. Vai dizer, pô, esse cara tem volume de campanha, então ele tem força. Sabe da coisa, eu vou votar nele. Tá? Esse eleitor não é um eleitor radicalizado. A gente tem a imagem do eleitor do Bolsonaro, aquela imagem do cara que não quer discutir, que xinga, que é radical, que é o das redes sociais. Só que tem um eleitor do Bolsonaro que não está nas redes sociais. Né? Esse eleitor é mais tucano nesse aspecto, é mais moderado. Ele está com o Bolsonaro porque ele não tem ainda para ele uma justificativa para declarar voto no Alckmin. E talvez o volume de campanha do Alckmin dê essa justificativa. Tá? E aí, vamos supor que esse eleitor seja 3 pontos percentuais. Olha, é muito interessante, tá? Eu estou aqui, me passa pela cabeça uma intuição que a queda do Bolsonaro possa vir a ser semelhante à queda da Marina. Em que sentido? Cada pesquisa lá atrás, longe da eleição, a Marina caiu 1 pontinho, mas 1 ponto está dentro da margem de erro, então não caiu realmente, tem que esperar a próxima, e na próxima caiu 1 ponto. 1 ponto na margem de erro, tem que esperar a próxima, e por aí ia, né? E aí, quando chegou na reta final, faltando 7 dias para a eleição, ela caiu abruptamente. Pode ser que, imagina, a gente tem aí 5 semanas de programa de televisão. Né, sei lá, 5 semanas até a eleição, 31 de agosto até 7 de outubro. Né? Então, se o Bolsonaro, nas 2 ou 3 primeiras semanas, cair 2 pontos, o que seria dentro da magia de pesquisa, mas cair 2 pontos e acelerar no final e cair 4, empatou. Tá? Vale a pena lembrar que o Aécio empatou com a Marina na quinta-feira. Contados os votos, ele estava 12 na frente. Então, significa que ele abriu 4 pontos por dia, sexta, sábado e domingo. Né? Então, isso pode acontecer. Né? E não precisa ser nesse ritmo, no caso, porque a Marina estava 15 pontos na frente do Aécio. Tá? E aí ele tinha que tirar muita coisa. O Bolsonaro
ele está ali, ele está 12, é menos, tá? Quase 15, enfim. Mas a Marina chegou a estar mais do que 15 na frente do Aécio, tá? Então, o esforço do... Desculpa te interromper. Não, Primeiro, sem problema. deixa eu até aqui, tem o André Ignachite. Não sei se ele é teu grande amigo, mas ele já falou umas 3 vezes aqui que você é o melhor cientista político do Brasil. Então, preciso registrar, né, o reconhecimento. Muito legal, porque as pessoas só criticam, né? A vida nossa é só crítica, elogio, é a coisa mais rara que tem. Os nossos comentaristas são muito generosos. Depois eu te aconselho a ler os comentários aí quando terminar aqui o programa. Tem muitos comentários, perguntas, a gente não consegue fazer todos. Mas eu queria te perguntar 2 coisas antes, a gente está caminhando para o final. Uma, que é a seguinte: você não acha que o eleitorado do Bolsonaro ele é um eleitorado mais firme do que o da Marina? Né? É um eleitorado que parece mais convicto do que ele quer, porque a Marina ela herda uma candidatura, né? O candidato era Eduardo, de repente ela vira a candidatura de uma comoção e de uma terceira via por 2 votos que as pessoas não queriam exatamente dar também. Eu não queria muito votar no Aécio, eu não queria muito votar na Dilma, mas de repente eu até voto. Aquele eleitor me pareceu, se eu estiver errado, você me corrija, que muita gente chegou no final e falou: para derrotar a Dilma, acho que é melhor o Aécio, então eu vou votar nele. Achava a Marina um pouco fragilizada. E no caso do Bolsonaro, eu tendo a achar que ele não tem esta fraqueza, pode ter outras. Aí a pergunta consequente disso tudo é assim: qual é a fraqueza que você sente do Bolsonaro que pode ser utilizada durante esse processo de programa de TV e que pode vir a lhe tirar votos? Olha, você está coberto de razão quando você diz da fragilidade da Marina. O Bolsonaro é muito claramente posicionado, a Marina não, ela ficava naquele movimento pendular. O Bolsonaro não tem esse movimento pendular. Aí você tem outro lado. A Marina, como tinha esse movimento pendular, ela foi maior do que o Bolsonaro em algum momento, ela chegou até mais de 30. O Bolsonaro nunca passou de 18, com a cartela completa, com Lula presente, né? Então, são as duas coisas, né? O Bolsonaro se colocou no canto, se escanteou, se auto-escanteou, né? Então, você está coberto de razão, né? Aí você entra o seguinte: a Marina, o fato dela não estar segmentada, ela perde eleitor de todos os lados. O Bolsonaro não, ele vai perder um pedacinho mais para o centro. O lado mais radicalizado ele não perde. E eu acho que o argumento principal para o Bolsonaro perder, aí o PSDB vai ter que arrumar um caminho para mostrar isso, mas vale a pena, Leonardo, outra coisa a gente pensar é o seguinte, tá? O processo de comunicação é um processo cumulativo. Então, várias coisas que estão aparecendo hoje do Bolsonaro podem sim influenciar no voto, mas eles vão influenciar no voto ajudados por outras coisas que vão aparecer no futuro. Tá? Então, tá aquela colinha na mão, então o eleitor viu aquilo, achou aquilo péssimo, mas continua votando no Bolsonaro. Daqui, se ele encontra mais 2 ou 3 coisas que ele avalia mal do Bolsonaro, aí ele diz: bom, agora eu não voto mais nele. Tá? Porque é um processo cumulativo, vai botando camadas sedimentares, né? A comunicação é isso, nunca é um fato ou outro. Tem que ter muito impacto, tem que ser um fato político muito grande. Então, o PSDB pode minar o Bolsonaro mostrando, revelando, né, que isso é um fato, que ele não tem estrutura política para governar o Brasil. Tá? Não tem trânsito com elite política, não tem trânsito com elite empresarial, teria dificuldades de fazer alianças, porque não tem essa força gravitacional, tipo o Collor, né? Quer dizer, o Collor foi eleito, um partido muito pequeno, como é que vai atrair partidos grandes no Congresso Nacional? Não consegue atrair. Tá? Ele fica refém dos partidos grandes. Isso pode ser mostrado. A gente está falando aqui uma linguagem muito sofisticada. Para o eleitor é mais simples dizer: olha, o partido do Bolsonaro é muito pequeno, ele não tem gente para ocupar os cargos. Isso é possível de ser mostrado, isso pode aparecer na campanha e minar um percentual pequeno dos votos do Bolsonaro que não iriam para o PT, né, que iriam para o Geraldo Alckmin. O pessoal está tirando sarro aqui porque você me chamou de Leonardo, que é do 247, provavelmente. Desculpa. É o Renato Rovai. Aí virou piada aqui, depois você vai ver lá. Perdão. Imagina. Já disseram que a gente é até parecido. Ô Alberto, para a gente... Você é parente do Pedro Rovai? Eu conheço o Pedro Rovai. Não sou parente, mas... Mas você conhece ele, né? Cineasta do Rio de Janeiro.
um encontro sensacional com ele, há um ano atrás, um ano e pouco. Era para a gente ter tido o segundo. A gente fez um encontro de Rovais aí, o Armando Rovai, outros. É um sobrenome raro, né? E aí nos encontramos e ninguém é parente, e nos encontramos para tomar vinho e ficamos tomando vinho. Perdão pelo equívoco, é imperdoável, mas eu peço. Alberto, faz parte, eu vivo errando, então eu sou, menos pode achar isso um problema. Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente concluir aqui, é, dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, né? Eu estou entendendo que você está me dizendo que o Haddad ou o Lula estarão no segundo turno. Pelo que, se eu estiver errado, você me corrija. Que se fosse o Lula, pelas diferenças aí que tem no segundo turno, muito provavelmente ele seria eleito presidente. O Lula seria franco favorito. Franco favorito. Franco favorito. Indo um segundo turno, Haddad e Alckmin, um segundo turno, Haddad e Bolsonaro, pelo que eu estou indo pelo que você disse. Quem seriam os favoritos? Olha, eu costumo dizer o seguinte, Renato, se você pegar a série de pesquisas do Datafolha, eu postei isso nas minhas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Coloquei até essa noite, eu já tinha colocado antes, mas eu acho que é um gráfico muito importante, tá? Desde 2015, se tem antes, eu não achei, né? Eu procurei, etc. Então você tem lá 2015, o Alckmin está na frente e o Lula está atrás. Por que eu uso Alckmin e Lula? São os dois nomes mais conhecidos dos dois partidos. Tá? Aí vem o impeachment. Aí o que acontece? Alckmin cai, Lula sobe e Lula fica na frente. Tá? Basicamente, o eleitor, desde 2015, por esse gráfico, quer dar o governo para a oposição. Só que antes do impeachment, a oposição era Alckmin PSDB. Depois do impeachment, mudou o nome próprio da oposição, passou a ser Lula-PT. Então, na verdade, o eleitor não mudou o desejo dele. O desejo é de trocar de governo. Tá? Como o impeachment tirou o PT do governo e jogou na oposição, esse desejo foi para o PT. Então, isso torna o PT favorito. Tá? E aí você tem uma confusão, porque a Dilma ficou 2 anos, então vai ser explorado o governo Dilma. Mas o PT hoje, se tem um favorito, né, porque a gente está aqui discutindo, olha como é que a nossa discussão, ela já coloca debaixo do nosso nariz quem é. Tá? Por quê? A gente está dizendo o Haddad já está no segundo turno, ou o candidato PT. E o outro tem uma disputa entre os dois. Né? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, o cara que já está no segundo turno, que muito mais provável do que os outros, é o favorito. Os outros não, estão lá se engalfinhando, né? Não tem eleitorado suficiente para destacar um. Né? Então, agora, de novo, eu sempre chamo a atenção, todas as previsões do ponto de vista do que eu faço, tá? São previsões probabilísticas. Se você disser, a gente voltando lá à eleição dos Estados Unidos de 2016, a Hillary era a favorita. Sim. Tinha tantos por cento de chance de ganhar. O Trump tinha menos por cento. O que aconteceu? O menos por cento. O menos por cento pode acontecer. Tá? O mundo não é... O que é o mundo determinístico? Quando tem 100% de chance. Não existe no mundo da política algo determinístico. Muito bom, muito bom. Te agradeço imensamente. Vou te explorar um pouco mais aí até o fim das eleições. De vez em quando eu te chamar. Disponível. Renato, uma coisa que eu tenho feito aí, tenho sempre pedido, e registro aqui o meu pedido com você e com os seus telespectadores, né, ouvintes, é um pouco falar do livro, fazer uma propagandinha no livro, sei lá, um dia fazer, talvez até mais curto, mas uma coisa sobre o livro, mostrar a capa, né, o livro que eu lancei esse ano. Né, vamos fazer isso daqui a uns 10 dias, então? Pode ser. Uma semana? Eu te convido de novo, a gente faz um papo aqui só sobre o livro. Eu deveria ter falado do livro mais, mas não, tudo bem. Eu sempre brinco, eu postei hoje no... Porque aí você volta para falar sobre o começo da propaganda de TV e sobre o livro. O que acontece? Eu sempre posto, de vez em quando eu posto o livro nas minhas redes sociais, eu digo, ajuda no leitinho das crianças. Tá certo. Me passa... Então hoje eu postei lá. Vamos fazer o seguinte, você me manda depois aí um WhatsApp com a capa do livro e me manda um
um release, um PDF, que eu dou uma olhada rápida aqui, faço uma crítica, me comprometo desde já a fazer uma crítica para o meu blog do teu livro, e depois eu quero te chamar de novo para a gente conversar. E, aliás, assim, este livro novo eu não li, né, quero ser honesto, mas o outro eu li. E é muito bom, e aprendi bastante com o livro, e várias vezes que eu ia conversar com prefeitos, usava lá o número mágico dos 45% para falar, olha, meu caro... Olha, para mim foi um grande elogio você lembrar desse número. É incrível, muito legal isso, viu? Muito O bom. número se popularizou. Popularizou e por acaso, sim, popularizou para além da academia, né? O que é uma coisa que deve te alegrar. Alberto, uma boa noite para você, boa noite. Eu queria agradecer a chance de falar aí para vocês, muito bacana. E eu queria saber se eu posso postar isso nas minhas redes, aí, esse vídeo. Claro, claro. Antes de se despedir, o Flávio Henrique pergunta: qual o livro? Repete aí, porque é aquela audiência que é rotativa, né? Olha, o título é O Voto do Brasileiro. Ele está nas livrarias, fisicamente, e está em qualquer livraria da internet, Amazon, Saraiva, Livraria Cultura, enfim, na internet ele está em qualquer livraria. Você pode comprar, inclusive, em formato eletrônico, né? Tem no Kindle, tá? Então, e aí, se comprar na Amazon, vou fazer aqui a campanha, posta lá um elogio lá, umas 5 estrelas, se você gostar. Legal, ó. E aí o Júlio Alessio já está dizendo, vou comprar o livro e vou assinar a Fórum, porque gosto muito dos dois, enfim. Grato Legal. A todos aí, muito obrigado. Muito obrigado, Alberto Carlos Almeida. Vamos conversar de novo em breve. E quem quiser entender um pouco mais da história do voto no Brasil e da cabeça do eleitor brasileiro, tá aí. O Voto do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida, que acabou de falar com a gente aqui. Abraço a todas e a todos. Grande abraço, Alberto. E vamos voltar por dessa conversar. Tudo de bom, meu cara. Um abração.